tem à frente do seu sindicato vem enfrentando com o Ministério Público. Já em relação ao Congresso Nacional, existe aqui, queria citar rapidamente, próximo, alguns projetos que estão tramitando, como a PEC 305 de 2013, como autor o deputado Augusto Carvalho, PPS do Distrito Federal, que dá nova redação ao inciso 4º do artigo 8º, que, em síntese, extingue a contribuição sindical compulsória. Próximo. O PL 6287, autor a Comissão de Legislação Participativa, altera o artigo 1º do Decreto-Lei 1166, de 15 de abril de 1971, modificado pela Lei 9701, de 17 de novembro de 1998. Em síntese, ele uniformiza os critérios de cobrança da contribuição sindical rural das pessoas físicas e jurídicas, que é o trabalhador rural, o empregador rural e o empresário. O proprietário de um ou mais imóveis rurais, desde que a soma de suas áreas não seja superior a 4 módulos fiscais da respectiva região. Temos a PEC 531 de 2010, autor o ex-deputado Flávio Dino, que altera dispositivos constitucionais para prever o recebimento pelas centrais sindicais da arrecadação oriunda da parcela das contribuições sindicais, que é aquela pirâmide que a gente viu no início e que nós também falamos que há um acordo entre o Ministério do Trabalho, aquele percentual dos 20%, dos 10% passarem para a central, e esse projeto só vem regular a matéria. O próximo é o PEC 131, que está tramitando em conjunto do deputado Almir Moura, que dá nova redação, inciso 2 e 4 do artigo 8º da Constituição Federal, a fim de dispor sobre a liberdade sindical. Ele altera os incisos 2 e 4 do artigo 8º, como disse, que é vedado, artigo 2º, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. E o quarto, que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente de contribuição prevista em lei. Nós trazemos uma contribuição, que é o projeto de lei de número 5499, de 2013, que altera a Lei 12.790, de 2013, que dispõe sobre a regulamentação da profissão do comerciário. Essa lei foi aprovada recentemente e tivemos um veto nesse artigo que nós propusemos a alteração legislativa, que é uma cópia do projeto original com uma única modificação, que a extensão dessa contribuição não seria só para o comerciário, ela seria para todas as categorias profissionais. E vale aqui fazer um ressalto. Quando se fala em contribuição, a grande maioria, e principalmente a maioria, obviamente, da mídia, ela foca, ela centra como uma contribuição que o empregado paga ou defere para o seu sindicato. Mas esquece, e aí, por muitas e N razões, que o trabalhador paga o seu sindicato, mas o grande beneficiário das contribuições é o patronato, que também recebe.
o patronato recebe e, obviamente, a mídia, como recebe dos patrões, não fala em nenhum momento sobre contribuição arrecadada, a contribuição patronal. O sistema S, por exemplo, ela sobrevive com a contribuição patronal. Ninguém fala nada. Em nenhum momento. Quando se fala de contribuição, como não se mexe na contribuição patronal, os patrões ficam lá. Agora, a grande máxima do movimento sindical, se não tiver luta, se não tiver briga, se não tiver acordo, se não tiver entrave, nem nós, e aí volto àquela minha primeira palavra, ninguém gosta de pagar taxa, contribuição, seja ele qual for, ninguém, inclusive eu, ninguém. Mas as conquistas e os ganhos que tiveram ao longo dos anos também reafirmam. Próximo. Foi conquistado com o trabalho sindical desse país. Próximo. O PL 6708 de 2009, que acrescenta ao capítulo 3º, a linha A, do título 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição assistencial e dar outras providências. Ele foi apensado, ele está junto com esse projeto 5499, mas esperamos, e talvez esse projeto do senador Paulo Paim, o 6708, ele contemple, e aí poderíamos ter, e repito também, quando se fala de liberdade, mas uma liberdade que tenha interferência do Poder Judiciário, ela não é liberdade. O que precisamos, e também repito, é que aquele trabalhador, associado ou não, ele precisa participar do seu sindicato, da sua categoria, seja o sindicato ou seja a associação, para que efetivamente possa cobrar dos seus representantes um trabalho efetivo, seja nas suas condições de trabalho e nas suas condições sociais. Nós temos hoje alguns exemplos de sindicatos que aqui tem essa sede, mas hoje substitui o Sistema Único de Saúde. E substituir o Sistema Único de Saúde, seja na área médica ou odontológica, porque a área jurídica dos sindicatos muitas vezes é muito melhor, obviamente com as devidas proporções, do que o seu contato direto com um advogado, já que o advogado sindical trabalhista está afeto não só à área do trabalho, mas especificamente à área na sua categoria, na sua área de atuação. Mas, para contrapor essa assistência médica e odontológica, algumas operadoras de plano de saúde entendiam que essa assistência era um verdadeiro plano de saúde. E, na realidade, o artigo 592 da CLT nos assegura fazer essa prestação médica e odontológica. Mas, contrapondo o capital, alguns sindicatos estavam sendo multados por prestar esse tipo de assistência. Desde assistência de clínica médica, ginecológica, e aí temos sindicatos que têm 40, 50 especialidades médicas, diminuía, obviamente, o ganho de cada operadora. Mas temos isso
em alguns sindicatos. Temos sindicatos que já têm no seu acordo o seu plano de saúde. Nós temos alguns sindicatos que você tem alguns valores, e aí temos a diferença de país, temos a diferença de sindicato, temos a diferença de categoria. Ainda não conseguimos estabelecer talvez uma das grandes batalhas, inclusive a minha, no meu estado de Minas Gerais, a segunda maior economia do país, não ter um piso estadual diferenciado do mínimo para que todas as categorias pudessem ter um mínimo mais elevado do que o mínimo desse país. Mas temos um trabalho importante de cada sindicato, de cada representação. E concluindo, algumas das questões práticas atinentes às contribuições sindicais, tentamos trazer aí essas experiências, mas sobretudo aquilo que está sendo colocado no mundo atual e principalmente dos tribunais, o entendimento de que isso aflige muito hoje os sindicatos. E posso dizer que não só como dirigente sindical, mas como deputado federal, que essa é uma questão de suma importância. Não se faz trabalho sindical sem ter uma fonte de custeio. Não existe, a não ser encontros de Papai Noel. Papai Noel até existe, mas não se dá para travar com o patrão. Da mesma forma que a gente não gosta de pagar, não quer pagar, o patrão nunca quer pagar. Para que tenhamos um bom acordo com a categoria, muitas vezes dias e dias, e como disse, principalmente aqui, o servidor público tem um diferencial que é muito pior. Nós tivemos algumas categorias federais que não tiveram aumento nesses últimos 2 anos. Nós estamos agora para votar a PEC 190, onde estabelece unicamente que o Supremo encaminhará a proposta de um estatuto novo para os servidores públicos federais e judiciários. Só encaminhará. E temos uma dificuldade para encaminhar um estatuto. Então veja que tem uma necessidade, e queria que mais uma vez falar de o que a pessoa tem que pagar, ou pode pagar, ou não deve pagar, ou tem que pagar. É um tema daqueles mais difíceis que não é bom para ninguém, mas tentei aqui passar uma contribuição daquilo que está acontecendo, da nossa visão e um pouco da nossa experiência. Muito obrigado. Bem, pessoal, bom dia a todas, a todos. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande, especialmente pela oportunidade que Deus nos dá de nós podermos estar falando um pouco nesta manhã daquilo que nos interessa. E agradecer ao Wagner pela confiança de me atribuir uma tarefa bastante difícil, no sentido da responsabilidade do que representa um tema que a mim foi atribuído. Me permita, Wagner, fazer um esclarecimento, e eu acho que é importante colocar, de que eu já tinha assumido o compromisso com o Wagner de ser o mediador dessa palestra, da qual já estava confirmada que quem iria proferir a palestra era a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é uma deputada que tem o nosso respeito e tem um carinho por todos os nossos servidores. E ela hoje, assim como muitos outros partidos, estão reunidos com as suas executivas, porque
é um assunto, inclusive, que talvez a gente precisava fazer um debate, né? Faz parte, se envolve, inclusive, o processo democrático, é que mais 3, 4 ou 5 dias se define, né, quem estarão aptos a ser candidatos no próximo ano. Ou seja, a nossa lei eleitoral define de que, para que você seja candidato a qualquer cargo, vocês têm que estar afiliado a um partido um ano antes. E com essa dança das cadeiras, com a criação de 2 partidos a mais, e talvez saia mais um até a próxima semana, passando para 33 partidos, está havendo umas mudanças muito grandes, e gente saindo de partido, entrando em outro, e os partidos estão todos correndo atrás dos seus líderes. E por isso o PCdoB, a sua executiva nacional, todos estão reunidos o dia inteiro hoje em São Paulo, tratando dessa questão como os demais partidos. É justificativo. Ou seja, a justificativa dela merece o nosso respeito, e aí o Wagner pediu que eu fizesse essa fala e tratasse desse tema. Na verdade, na programação que vocês têm, o tema que me está colocado é servidores públicos e trabalhadores, empresas privadas, seja os trabalhadores privados, projetos bons e ruins que tramitam no Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu trabalhei buscando bastante orientação, e aí eu trabalhei com um nome, Wagner, que é o nome que o DIAP ele coloca, da qual nós buscamos, né? E aí nós somos, tanto a Confederação como a Federação de São Paulo, nós somos filiados ao DIAP, e por isso nós temos toda a autorização para usar aquilo que o DIAP coloca. Na verdade, eu não estou colocando o DIAP, era para ter colocado, mas ali a agenda legislativa dos trabalhadores do Congresso Nacional é um título que foi dado pelo DIAP. E também o resumo das coisas que eu vou colocar aqui, nós buscamos no DIAP. Tive inclusive uma colaboração do professor Anselmo, que eu também agradeço. Quero dizer para vocês, eu não sou palestrante, eu me considero um líder sindical, não sou acadêmico. Eu até acredito, Wagner, que deve estar chegando, né, bastante alunos. Vocês estão vindo hoje, tem um compromisso que está chegando com o professor Anselmo, da Universidade Uniesp, e que eu achei muito brilhante a participação deles ontem, e hoje há uma expectativa que eles estejam aqui também, inclusive alunos que estão cursando, né, fazendo faculdade de Direito. E é muito importante a juventude participar desse debate, porque o momento exige isso daí. Bom, o tema, né, tratar das questões dos projetos bons e ruins que tramitam no Congresso Nacional. É preciso nós observarmos de que tudo na nossa vida, né, é definido pela lei. Tudo. Nós estamos subordinados ao princípio constitucional, que é a nossa Constituição, e a partir daí são as leis, né, seja qual elas forem, baseado pela própria Constituição, que define todas as regras da nossa vida. E para nós, servidores públicos, né, temos que ter uma atenção muito maior, mas essa apresentação que eu vou fazer aqui, tentar ser bem rápido, apenas pontuar uma série de projetos, é para a gente avaliar como está, né, as forças, a nossa força, ou como estão organizadas as forças no Congresso Nacional, porque tudo passa pelo Congresso, tudo acontece lá, e é lá que acontecem as coisas que mudam a nossa vida. E nós que somos servidores, ou o trabalhador, que somos trabalhadores do serviço público, ou o trabalhador da iniciativa privada, qual é a nossa função? O que nós fazemos? Nós vendemos a nossa força de trabalho, apenas. Porque nós somos explorados pela nossa capacidade para prestar um bom serviço público. O trabalhador da iniciativa privada, ele vende a sua capacidade, a sua força de trabalho para produzir riqueza. Eu até, não faz muito tempo, participei de um debate no canal de televisão, e eu fiz uma pergunta, era eu e um empresário. E eu perguntei para ele se tem uma outra forma de produzir riqueza senão pelo trabalho. E ele se rendeu a mim dizendo que não. Só se produz riqueza pelo trabalho. Todo cidadão precisa de serviço público. E hoje existe serviço público de qualidade. Nós, servidores, temos essa responsabilidade de prestar serviço à sociedade. E aí nós vamos ver o que está colocado para nós. Quais são os projetos que nos traz garantia para isso,
e quais são os projetos que desestrutura a máquina pública e que desestrutura a força de trabalho, para enfraquecer cada vez mais os trabalhadores. Quero dizer para vocês, eu sou servidor público estadual, no estado de São Paulo, sou servidor do DR de São Paulo. Eu, como disse, não me considero um palestrante, inclusive esse tema é a primeira vez que eu vou estar falando, ok? Tenho feito outros debates, outras palestras mais, naquilo que tange especificamente aos servidores públicos, mas a gente faz isso com prazer e digo para vocês, é isso que, essa alegria de poder estar contribuindo é que dá ânimo e a gente tenta fazer o melhor. Quero dizer também que quero contar aí com as assessorias, aí tem um pessoal aí, doutora Mariana, Marcos Pedido e outros, aí Rodinei, né? Maria Clara, o Baldo, se tem outros aí que são lideranças, né? Martins, não sei se já está aqui também, que há anos nós estamos juntos nessa luta, fazendo o enfrentamento, que vocês possam depois contribuir comigo, viu, Wagner? Não sei qual é o debate que vem depois aí. Eu quero observar para vocês o seguinte: o apanhado feito pelo Diabo, eu estive observando, já tem alguns a mais do que isso, tramita no Congresso Nacional 34 projetos de interesse dos servidores públicos. Eu não estou falando de interesse, é um projeto que seja bom ou ruim, tá? Merece a nossa atenção. Dos 34, ali, 24 tramita na Câmara e 10 no Senado Federal. Isso só em relação aos servidores públicos ou serviço público. Temos 54 projetos de interesse dos trabalhadores, seja bons ou ruins. Dos 54, 48 tramita na Câmara e 6 tramita no Senado Federal. No setor privado, nós temos uma quantidade aí, eu destaquei alguns, ali são 9 projetos, que trata de trazer para os trabalhadores da iniciativa privada uma política de valorização, ou alguma vantagem, ou alguma garantia do direito do trabalho. Então nós temos lá a valorização dos aposentados, é um projeto importante, nós vamos falar dele depois, seja do salário dos aposentados, das aposentadorias, da jornada de trabalho, do fator previdenciário, da igualdade de gênero, trabalho escravo, demissão imotivada, redução da jornada de trabalho, desaposentação e adicional por tempo de serviço. São alguns projetos que eu destaquei. Na verdade, eu devo falar em torno dos 35 projetos só, fazendo apontamento para vocês. Destaquei também, sem considerar aqui, depois que eu fui ver a conta, deu 9 também projetos que é ameaça para os trabalhadores. Tá? Que é a regulamentação da terceirização, projeto do Simples Trabalhista, acordo extrajudicial do trabalho, impedir o empregado demitido de reclamar na justiça, suspensão do contrato de trabalho, prevalência do negociado sobre o legislado, trabalho intermitente, código do trabalho, despedida arbitrária. Para os servidores públicos, oportunidades são projetos que trazem vantagens ou garantias. Na verdade, nós temos ali 5 projetos da regulamentação da Convenção 151, depois eu vou falar um pouco dela, que é do interesse dos servidores. Tem alguns projetos que se enquadram na regulamentação, mas não estão todos completos. Então, regulamentação da Convenção 151, extinção da contribuição de nativos, PEC 55, assédio moral no serviço público, negociação coletiva, direito de greve. Projetos que são ameaças para os servidores, também 5. Dispensa por insuficiência de desempenho, limite de despesa com o pessoal, um outro idêntico, restringe despesa com o pessoal, fundações estatais e atividade exclusiva de Estado. Destaquei apenas um, tem mais, na verdade, que é oportuno para a organização sindical, que é a estabilidade do dirigente sindical, também um projeto que trata disso. Então agora eu vou comentar um pouco de cada projeto. Tem muita coisa escrita, mas eu procurei deixar desse jeito, inclusive, Wagner,
está salvo aí, você pode disponibilizar para todo o pessoal, porque essa é uma síntese que eu peguei do DIAP, né? Algumas coisas eu dei uma ajustada aqui, e talvez alguns projetos nesses últimos 20, 30 dias tenham algum andamento, que eu também não deu tempo de ver todos, que é muito. Mas só para fazer um comentário, então, o projeto 4434 de 2008, do senador Paulo Paim, é um projeto que trata do reajuste dos benefícios, ou seja, aí dos trabalhadores privados, mantidos pelo regime geral da Previdência. É um projeto que ele trata, ou seja, busca garantir que quando o trabalhador se aposenta com um número X de salários mínimos, essa aposentadoria dele seja mantida por aquele número de salários mínimos. Porque hoje nós vemos na iniciativa privada pessoas que se aposentaram há 12, 15 anos com 5, 6, 8 salários mínimos, hoje já estão à beira de um salário mínimo, porque vai tendo uma redução nos seus proventos. Essa matéria, ela tramita no Senado Federal e aguarda discussão e votação da matéria no plenário da Câmara, ou seja, ela foi aprovada no Senado, tramita agora na Câmara e aguarda a discussão já na Câmara dos Deputados. Próximo projeto, jornada de trabalho. Veja bem, hoje é senador, na época deputado Inácio Arruda, do PCdoB do... Acho que eu passei muito. Ele é PCdoB do Ceará, viu? Tem um erro aqui, não é Pernambuco não. Hoje ele é senador. Veja lá que no ano de 95, ele já apresentou um projeto para redução da jornada de trabalho para 40 horas, que até hoje nós não conquistamos isso. Esse projeto aguarda discussão e votação em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados. Outro projeto que esse é de interesse dos trabalhadores, mas também dos servidores públicos, aqueles que são seletistas, que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma regra que foi constituída, através de uma lei no governo Fernando Henrique, em 99, criando uma regra para quando a pessoa fosse aposentar, seja calculado mediante o seu tempo de expectativa de vida, e aí quando ele se aposenta com a idade menor, tenha um redutor que venha reduzir o seu valor da aposentadoria. E isso reduz em torno de até 35% do valor da aposentadoria. E aí o senador apresentou esse projeto lá no Senado, o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, e que já foi aprovado no Senado e ele aguarda, está pronto para votação na Câmara Federal. Ele traz também uma proposta que torna com um acordo com o governo para acabar com o fator previdenciário, que aplica a regra do 85-95, que é um cálculo que na verdade já está colocado para nós servidores públicos hoje. Quer dizer, 85 mulher, 95 homem. Quer explicar isso bem rapidinho? É a contagem do tempo de serviço com a idade. Ou seja, o seu tempo de serviço, no caso mulher, e a idade, enquanto não der a soma de 85, ela não pode se aposentar. E assim também o homem. O tempo de serviço com a idade tem que atingir os 95. Então 85, 95 é isso.